pensamos quando a palavra sofrimento vem à nossa mente? Por vezes, preferimos nem pensar nesse assunto por ser algo tão doloroso. A sombra do sofrimento faz algumas pessoas paralisarem. Muitos paralisam pela perda de ânimo. Elas não conseguem prosseguir porque estão no meio de uma estação de sofrimento. Outras pessoas parecem se embaraçar em teias, como se fosse um emaranhado pegajoso de autocomiseração. As pessoas entram numa estação de sofrimento e começam a se tornar fontes de lamúrias, de murmúrio. Isso são consequências, são frutos do sofrimento. O sofrimento conduz a humanidade sem a revelação de Cristo Jesus ao medo. E é um medo imobilizador, é um medo que paralisa as pessoas. Alguns, quando entram dentro dessas estações de sofrimento, parecem se fechar entre muros de arrogância e autopreservação, porque veem o sofrimento e se fecham, tentando se preservar de alguma maneira. E aqui entramos num ponto decisivo. O sofrimento é uma experiência real. Ele existe. E talvez você esteja se perguntando, tá, Zeca, o sofrimento existe. E aí? Aqui está o ponto que desafia a nossa mente natural. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. Tudo, inclusive o sofrimento. Será que, mesmo sem saber todas as respostas, sem sermos capazes de dar as explicações, nós podemos incluir o sofrimento à nossa leitura de Romanos 11:36? O que está escrito em Romanos 11:36? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É difícil pensar com a mente natural e olhar para um texto como esse e incluir o sofrimento e dizer, para os dias mais sombrios da nossa vida, da nossa jornada, o sofrimento também faz parte de algo que aponta para a glória de Deus. Nos dias mais terríveis da nossa vida, dizemos, a ele a glória eternamente. Mas não é apenas dizer a ele a glória, é fazer com que o sofrimento se torne o motivo dessa glória. Por isso que eu olho para o livro de Apocalipse e percebo que ele nos chama a viver uma vida cristã que vai na contramão de tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Sinceramente, eu não sei se nós somos capazes de perceber essa diferença com tanta clareza, mas parece que o livro de Apocalipse está nos mostrando que igreja nós precisamos nos tornar, e isso está indo na contramão do sistema. E eu estou dizendo do sistema religioso do nosso tempo. Então nós vamos precisar apertar o cinto aqui hoje. Acho que a falta de uma definição bíblica para o sofrimento pode nos induzir a interpretações problemáticas no texto de Apocalipse e, na verdade, de toda a Escritura. Então, quando olhamos para o sofrimento, precisamos considerar que ele é uma consequência da queda do homem. Ele existe, ele é real, a criação está gemendo. Ela geme porque está sujeita à vaidade do pecado. Ela não está sujeita por si só, ela foi sujeita involuntariamente. E há uma ardente expectativa na revelação dos filhos de Deus, o que por fim será o fim dessa sujeição da criação à vaidade provocada pelo pecado. No momento dessa revelação dos filhos de Deus, também será o momento do fim do cativeiro da criação. Quem diz isso é Paulo. Romanos ainda, capítulo 8, vamos aproveitar que a gente está em Romanos e vamos até o capítulo 8, verso de número 20. Ele diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse é o verso de número 21. O homem sem Cristo é parte dessa criação, é parte da antiga criação. Porque quando nós declaramos que em Cristo tudo se fez novo, isso quer dizer que as coisas velhas, entenda, as coisas velhas, a velha criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o homem sem Cristo
é parte dessa realidade caída. E ele clama, a alma humana clama por libertação. E esse clamor é com gemidos e gemidos inexprimíveis. São suspiros de uma alma aprisionada. O homem sem Deus está aprisionado na velha criação. Muitos que se perdem em orgulho e arrogância é só por medo. Olham para o sofrimento e se fecham em arrogância, em orgulho, porque estão com medo, porque não sabem que caminho seguir, não tem outra direção. Mas nós que estamos em Cristo, como devemos lidar não apenas com a sombra do sofrimento, mas até mesmo com o sofrimento em si? A carta a Esmina fala sobre isso. A resposta correta dessa pergunta só poderá ser encontrada à medida que contemplamos Cristo Jesus. Existem atributos divinos no caráter do Senhor que estavam de fato encobertos no Antigo Testamento. Um mistério é essa expressão que Paulo usa no Novo Testamento. Alguns profetas vislumbraram esses aspectos do caráter divino, mas apenas vislumbres. Somente em Cristo, de fato, esses atributos foram completamente manifestados. Por exemplo, Isaías, capítulo número 53, é um texto emblemático. Todos nós, em algum momento da nossa jornada cristã, ouvimos, e se não ouvimos ainda, ouviremos uma leitura de Isaías 53. E o que Isaías vê? Isaías vê o servo do Senhor como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías está vendo um servo que sofre. E o problema é que quando nós pensamos no sofrimento, esse pensamento a respeito do sofrimento sempre tentará ocupar as luzes principais do palco da vida. Parece que o sofrimento ocupa tudo, todos os lugares, todos os nossos pensamentos. Só que quando olhamos para a Bíblia, o sofrimento é apenas um mero pano de fundo. Olhe para Jesus. O sofrimento na cruz do Calvário nunca foi um espetáculo. O sofrimento na cruz do Calvário foi apenas o pano de fundo, sombrio, porém perfeito, para que o Filho de Deus fosse morto no lugar de pecadores indignos, como eu e você. O sofrimento de Cristo Jesus foi o pano de fundo apropriado para uma demonstração extraordinária da glória, da graça de Deus, que nos conduziu à redenção eterna. Então, precisamos discernir o sofrimento olhando para a cruz. Deus fez do sofrimento algo que é inconcebível para a mente natural, algo infactível para a força humana, irrealizável para a força humana. Deus fez do sofrimento algo que demonstra a sua glória. Olhe para a cruz. Você reconhece sofrimento na cruz? Mas o que salta da cruz? É apenas dor? É glória. Eu oro para que o Espírito Santo nos leve ao discernimento do sofrimento à luz de Cristo. A via crucis, a via dolorosa foi o caminho de Jesus, mas a via crucis nunca foi o caminho da derrota de Jesus. Mesmo sendo tão dolorosa, foi exatamente nesse caminho onde contemplamos o triunfo de Jesus. Jesus triunfou em meio aos sofrimentos. E quando os apóstolos olhavam para esse sofrimento, eles entendiam que contemplar Cristo era contemplar um padrão, contemplar um modelo. E eu sei que esse assunto não é um assunto muito popular, porque nós estamos ouvindo de maneira constante que precisamos pedir: Senhor, me tire do sofrimento. Só que nós nos esquecemos que juntamente com essa oração é necessário dizer: seja feita a sua vontade. Até Jesus disse: se for possível, Pai, passa de mim o cálice. Mas Jesus nunca orou apenas pelo sofrimento. Ele orou pela vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o modelo e o padrão de vida, o exemplo a ser seguido. E quem diz isso não sou eu, Zeca, é Pedro. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler 3 versículos desse capítulo. 1 Pedro 3, versos número 14. Diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e marque isso na tua Bíblia, não é qualquer sofrimento, é quando nós sofremos sustentando o testemunho de Cristo, sustentando o exemplo de Cristo, sustentando uma vida digna do Senhor.
ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro nos encoraja: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Vai até o verso de número 18. Por quê, Pedro? Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Verso de número 22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Jesus triunfou por meio do sofrimento. O caminho de Jesus foi pela cruz. A vitória de Cristo se dá exatamente nesse lugar tão doloroso. Mas por causa dessa perseverança até o fim, essa obediência até o fim, obediência de servo, servo até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Esse é o caminho. Humilhai-vos perante a onipotente, poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, é um kairós, ele vos exalte. Então os apóstolos olhavam para o sofrimento e diziam: não temam as ameaças deste mundo, olhem para o Senhor. Ele foi até o fim, e foi exatamente por esse caminho que ele triunfou. Há outro texto emblemático, nós já lemos esse texto aqui quando estudamos Tiago na imersão, é um texto que por várias vezes menciono durante as ministrações, é Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Tiago diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança precisa ter ação completa. Então, a perseverança está trabalhando em nós e ela precisa trabalhar de modo que esse operar seja completo. Para quê? O texto diz: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pedro e Tiago estão nos encorajando nesses textos. Pedro está dizendo que triunfar com Cristo é um caminho sujeito ao atrito com esse mundo caído. Se você quer triunfar com Jesus, entenda, nós enfrentaremos aflições. Não há como cortar esse caminho. Só que quando nós entramos na estação de sofrimento, nós nos esquecemos que é exatamente por esse caminho que Jesus triunfou. Nós sempre dizemos: vou seguir os passos de Jesus, mas o que isso significa? Não devemos temer, porque esse foi o caminho do Mestre. Eu oro para que o Espírito nos posicione como igreja nesse tempo, a igreja que é descrita nas Escrituras, porque há outras definições que estão dando para a igreja que não estão alinhadas com o coração de Deus. Mas aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ser discípulo implicará em renúncia. Ser discípulo de Cristo implicará em uma cruz sobre os nossos ombros. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não entender, se não considerar o valor, o custo do discipulado. E eu ressalto aqui que eu não estou dizendo sobre pôr uma cruz sobre os ombros por causa dos nossos pecados. Essa cruz já foi carregada de uma vez por todas por Jesus. Mas trata-se de um sacrifício santo, vivo, agradável. É o nosso culto racional integrado à nossa vida como um todo, o nosso cotidiano como um todo. Quando Tiago olha para o sofrimento, quando ele olha para as aflições, a palavra de Tiago é: há uma alegria proposta no sofrimento. Mas que alegria é essa? Entenda que nunca será a dor pela dor. Nós não estamos pregando autoflagelação. O que nós estamos pregando é que há uma alegria. E que alegria é essa? Quando a perseverança tiver ação completa. Então, em meio ao sofrimento, a igreja do Senhor Jesus é chamada para perseverar até o fim. Se nós não perseverarmos até o fim, isso significa que a perseverança não teve a sua ação completa em nós. Mas quando ela tem essa ação completa, os dias podem ser sombrios, mas você está ali
permanecendo, perseverando, Tiago diz que nós seremos achados perfeitos e íntegros. Nós estudamos Levítico aqui. Sabemos que perfeito e íntegro é uma expressão levítica, é uma expressão sacerdotal. Quando alguém trazia um sacrifício para ser apresentado ao Senhor no tabernáculo, o animal precisava passar por uma inspeção rigorosa e o sacerdote verificava se o animal era perfeito e íntegro. No Antigo Testamento, esses sacrifícios eram apenas sombras dos bens vindouros, que seriam completamente revelados em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda o que significa ser perfeito e íntegro. Se esses sacrifícios apontavam para Cristo Jesus, o sistema levítico estava apontando para Jesus como o perfeito e íntegro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Que aqui está a nossa alegria. Em meio aos sofrimentos, em meio às lágrimas, se perseverarmos contemplando Jesus, se os nossos olhos estiverem em Jesus, nós seremos transformados à imagem dele. E eu não consigo imaginar um privilégio maior do que esse. Essa tem sido uma oração que eu tenho feito de maneira consistente há décadas. E percebo como essa oração desafia todo o meu ser. Se parecer com Jesus é ser modelado com ele também nos sofrimentos. Não estamos fazendo essa longa introdução para estabelecer uma base para a teologia do caos ou para a teologia da dor. Nós estamos falando tudo isso para afirmar que todas as coisas, inclusive o sofrimento, existe para a glória de Deus. Penso que essa introdução nos levará de modo apropriado à carta dirigida à igreja em Esmirna. O verso de número 8 inicia dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna. Como nós falamos na semana passada, embora muitos vejam aqui o endereçamento dessa carta ao anjo como se fosse ao bispo da igreja, alguém responsável para fazer a leitura da carta a Esmirna, nós já colocamos como base que não podemos negar que em Apocalipse a palavra grega ângelos nunca é associada a homens. E sabemos que o Novo Testamento nos mostra que os anjos são seres sujeitos à soberania de Deus. Isso é visto no livro de Apocalipse, porque as 7 estrelas estão na destra de Cristo, estão no controle de Cristo. E Hebreus capítulo 1, verso número 14, nos diz que eles são seres ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Não há nenhuma dificuldade. Além disso, lembre que nós estamos lidando com o livro de Apocalipse, que é literatura apocalíptica. E na literatura apocalíptica, nesse gênero literário, o uso, a menção a anjos é algo comum. Então, quando nós lemos ao anjo, é ao anjo. Não tenho dificuldades com isso. Mas ela está sendo direcionada a Esmirna. Esmirna é uma das cidades mais antigas da bacia do Mediterrâneo. A fundação dessa cidade data aproximadamente o 3º milênio antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma cidade com aproximadamente 5.000 anos. E por que eu estou dizendo aproximadamente 5.000 anos? Porque Esmirna é a única das 7 cidades citadas em Apocalipse que ainda existe. Ela está na atual Turquia, chama-se Izmir, mas no século I ela ficava a aproximadamente 56 quilômetros ao norte de Éfeso. Era uma cidade famosa, havia beleza, um orgulho cívico. A própria cidade reivindicava o título de ser a primeira na Ásia, por ser talvez a cidade mais antiga, e ainda reivindicava ser a cidade natal de Homero. Então nós estamos falando aqui de literatura grega. Era uma cidade portuária, com uma arquitetura muito bonita. Então pare para pensar, uma cidade que tem um frescor do mar Mediterrâneo, com uma arquitetura bonita, com uma forte influência da cultura grega. Era uma cidade muito agradável. Sabe quando você vai para uma cidadezinha assim de beira de praia, mas com uma arquitetura muito bela? Nós estamos falando da arquitetura grega.
Essa era Esmirna. Havia um apreço cívico em Esmirna, permeado pela sua própria herança cultural, pela herança da cultura grega. Homero é considerado o pai da literatura grega. Então imagine uma cidade que reivindica ser a cidade natal de Homero. Outras cidades também reivindicavam isso, mas lá estava Esmirna. E por fim, até mesmo a influência da cultura grega na religião, porque em Esmirna existiam muitos templos imponentes erguidos às divindades gregas. Havia um templo a Zeus. Se você já viu aí algum filme de mitologia grega, você sabe o que eu estou falando. A Cibele, na mitologia grega, considerada a mãe dos deuses. E por fim, até mesmo dentro do sistema romano, do Império Romano, ela foi considerada a primeira cidade da Ásia a erigir, a levantar um templo à deusa Roma. No ano 26 da era cristã, nessa cidade foi erguido um templo dedicado ao imperador Tibério. Existia um culto ao imperador romano em Esmirna. Essa era Esmirna. Havia uma grande população judaica na cidade. Isso é algo muito importante e precisa ser destacado, porque a oposição judaica em relação aos cristãos era ferrenha. Quando nós lemos, por exemplo, Atos, capítulo de número 19 e 20, quando Paulo chega até Éfeso, e lembre, Esmirna está a 56 quilômetros de Éfeso. Nós não estamos falando de uma cidade absurdamente distante. Quando Paulo chega em Éfeso, ele começa a pregar o evangelho em que lugar? Na sinagoga. Mas depois de 3 meses, os judeus passam a fazer oposição ao evangelho. Muitos estavam se convertendo e há uma oposição judaica. Isso não é diferente em Esmirna. E havia ainda uma questão política muito sensível, porque os judeus tinham uma permissão do Império Romano para não praticar a religião do Império. Os judeus não eram obrigados a cumprir os mesmos ritos, adorar a César. Os judeus tinham essa liberação. Entretanto, esse benefício jamais foi estendido aos cristãos gentios. Assim, os judeus usavam até mesmo desse argumento para criar acusações contra os cristãos pelo fato de não adorarem o imperador. Os judeus olhavam para um cristão e não tinham o que dizer. Qual era a acusação? Eles não estão adorando a César. As implicações dessa acusação eram muito sérias. Em meio às acusações dos judeus e ameaças, eles eram perseguidos, perdiam suas posses, muitos precisavam fugir. E sabemos que nesse período, quantos cristãos foram mortos. Mas em meio às pressões, em meio às adversidades, Jesus tem uma palavra para a igreja em Esmirna. Sabe, nos dias mais sombrios, o Senhor sempre terá uma palavra para os seus. A voz de Cristo é consolo. A voz de Cristo fornece a nós força, fortalecimento para a nossa jornada. A voz de Cristo é direção para aqueles que se colocam dependentes da voz dele. Em meio às adversidades, Jesus tem uma palavra. Mas o modo como Jesus se apresenta sempre é decisivo. Porque o texto de Apocalipse diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esses títulos são conhecidos nossos aqui. Nós já vimos esses títulos. Eles estão na abertura do livro de Apocalipse. Se você for a Apocalipse 1, verso número 17 e 18, João está tendo a revelação do Cristo glorificado e ele diz: quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso número 18, parte A: e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus já havia se apresentado assim a João. E aqui nós encontramos uma chave que é decisiva para interpretarmos corretamente o livro de Apocalipse. Você quer entender o livro de Apocalipse? Olhe para Jesus. Porque a revelação de Jesus fornece a chave para entendermos as palavras contidas nesse livro.
Percebam como a revelação de Jesus Cristo é o recurso necessário para que nós, como igreja, possamos prosseguir. Foi o recurso necessário para a igreja em Esmirna suportar o que estava por vir. Essa palavra também está sobre nós aqui nessa noite, para que nós também sejamos achados vencedores em Cristo Jesus. A base do consolo que eu e você precisamos, que nós precisamos nessa noite, em meio ao sofrimento, é a revelação de quem Jesus é. O consolo que você precisa não está na minha palavra humana, não estão nas capacidades que as pessoas têm de dizer coisas bonitas. O consolo que excede entendimento, a paz que excede entendimento, vem quando nós contemplamos Cristo Jesus. A revelação de Cristo é tudo o que precisamos para ir até o fim, permanecendo fiel, olhando para Ele e crendo que nesse lugar seremos como mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus. A base do consolo é Cristo. E veja que é assim que ele começa a consolar, a confortar a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, bem como a igreja em Filadélfia, são as duas únicas igrejas às quais Jesus não diz: olha, eu tenho algo contra ti. Jesus olha para a igreja em Esmirna, ele não tem um porém para a igreja em Esmirna. Ele diz para essa igreja: eu sou o primeiro e o último. E essa expressão remonta às profecias de Isaías. Porque quando nós abrimos Isaías, capítulo de número 44, o profeta apontou para algo que Deus havia realizado. O profeta aponta para o passado mais remoto que a mente humana é capaz de conceber. Isaías capítulo 44, veja o verso de número 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. O profeta está apontando para o lugar mais remoto da existência humana. Um lugar onde somos completamente dependentes. E lá está a mão do Senhor que nos forma. Ele é o nosso Criador. Ele aponta para o passado. Ele aponta para a criação de todas as coisas. E ali ele declara que Deus é o Criador e quem formou o seu povo. Mas ainda dentro desse capítulo, se você olhar o verso de número 7, parece que o profeta agora aponta para o outro extremo. Porque o texto diz: quem há como eu, o Senhor, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então agora no verso número 7 o profeta aponta para o futuro, e ele desafia os ídolos, ele desafia a humanidade sem Deus. Você sabe alguma coisa sobre o futuro? Você sabe sobre algo que está no porvir? Se houver alguém aqui nessa noite, que diga, que fale. Então nós reconhecemos que o profeta aponta para onde tudo começa e aponta para um lugar que nós desconhecemos, mas que está no controle do Senhor. Ele aponta para o passado e o futuro. E eu acho incrível o verso de número 6, porque então, em nosso presente, nós podemos declarar o verso de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O começo e o fim, no começo de todas as coisas, lá no ventre de nossas mães, naquele lugar, estava a boa mão do Senhor. E agora, nesse momento, eu não sei o que me espera daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um ano, eu não sei. Mas sabemos que nessa noite estamos diante daquele que conhece o nosso futuro. E esse que conhece todas as coisas, que é o primeiro e o último, ele diz: eu sou o vosso Redentor. Aquele que nos redimiu está dizendo para a igreja em Esmirna: eu tenho o controle da história. Em meio aos sofrimentos, Deus está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Você acha que eu perdi o controle do teu presente? E aí, como João ouviu, como João foi encorajado: não temas,
A igreja em Esmina está sendo encorajada frente ao sofrimento. E eu creio que o Espírito Santo de Deus também está aqui nessa noite, nos encorajando frente ao sofrimento. Em meio às dores, nós também estamos recebendo esse encorajamento a fim de prosseguirmos amando a Jesus e sustentando o testemunho de Cristo nesse mundo tenebroso até o fim. Nós não ficaremos pelo meio do caminho. Eu sempre digo isso nas ministrações, mas agora eu digo isso com muita clareza, porque eu sei a razão pela qual nós não ficaremos pelo meio do caminho. É porque Ele é o primeiro e o último. Ele tem a história em suas mãos. Então, uma igreja que está sendo perseguida ouve do próprio Cristo: eu estou no controle do presente, eu não perdi o controle da vida de vocês. Os nossos irmãos em Esmina estavam sendo mortos, jogados aos leões, queimados como tochas nas entradas das cidades. Eles estavam sendo mortos por causa do testemunho de Cristo. E o que Jesus tem para dizer a essa igreja é o seguinte: sustente, porque dias ainda mais difíceis estão por vir. Então você me pergunta: Zeca, mas onde está o conforto? É porque Jesus se apresenta de modo decisivo. Ele diz: eu sou aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Eu sei que vocês estão caminhando e por vezes face à morte. Eu também fui para esse lugar, mas eu estou vivo. E esse título também está na abertura de Apocalipse, guarde isso. Eu estou com uma expectativa gigante em Deus, porque nós já estamos ouvindo coisas que são frescas. E eu digo que são frescas para mim, que talvez tive a oportunidade de caminhar nesse texto em outras oportunidades, e eu estou dizendo para vocês, Deus está falando de modo novo ao meu coração aqui junto com vocês. Eu estou com a minha alma transbordando, porque agora nós estamos ganhando clareza. Entenda, irmãos, e que isso seja uma palavra que vocês carreguem por toda a vida de vocês. A maneira correta de interpretar o livro de Apocalipse é olhando para Cristo Jesus. Qualquer outra interpretação que desfoque do Cristo produzirá confusão. Tenha certeza que tudo aquilo que você acha que é confuso a respeito do livro de Apocalipse está desfocado de Cristo. Está desfocado da soberania de Jesus. Está desfocado da glória de Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus, para o Cristo glorificado, nós começamos a entender cada uma das palavras desse texto. Elas saltam. O próprio Cristo é a revelação. É isso, é assim que o livro abre. Apocalipse 1:1, primeira frase: revelação de Jesus Cristo. Então ele olha para a igreja em Esmina e diz: eu sei que vocês estão sendo mortos. Eu também morri, mas agora eu estou vivo. E entenda que a ressurreição de Jesus é uma base firme para a nossa fé. Nossa fé é cheia de coragem. Nossa fé não é uma fé covarde. A nossa fé é corajosa. A nossa fé é cheia de esperança. Porque Cristo é valente. Cristo é corajoso. Cristo é bravo. E há uma canção da Bethel que eu amo. O título dessa canção é You Make Me Brave. Você me faz corajoso, bravo. Porque Ele é. Eu não conheço ninguém mais corajoso que Jesus. Não conheço. Ele foi até o fim. Ele ressuscitou. E eu já disse isso e reforço. A ressurreição de Cristo é a primeira de um tipo sem precedentes. Outras pessoas foram ressuscitadas nas Escrituras. Lázaro, Talita, o filho da viúva de Naim. Mas todos eles voltaram para a corrupção. Voltaram para a sepultura. Mas Jesus, na abertura de Apocalipse, diz: olha, eu estou vivo pelo século dos séculos. Ele está dizendo: eu estou vivo para sempre. E essa ressurreição já começou em nós, no Espírito, e será consumada no grande dia. E assim, olhando para Ele, clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nesse dia nós ressuscitaremos com Ele. Jesus é o primeiro fruto da ressurreição. E aqui nós estamos como a colheita que está amadurecendo, porque chegará um dia que a ceifa será realizada. Nós estaremos com Ele. Ao contemplarem Jesus, a igreja em Esmina ganhava clareza. Ao contemplarem Jesus, os irmãos
estariam sendo encorajados a não temer em meio ao sofrimento. Então a palavra que o Espírito tem para nós aqui nessa noite é: em meio aos sofrimentos do tempo presente, não temam, que toda sombra de medo seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Quando olhamos para o que está sendo dito à igreja em Esmina, no verso de número 9 de Apocalipse 2, o texto prossegue, ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando nós lemos aqui na semana passada a carta que foi dirigida à igreja em Éfeso, Jesus elogiou aquela igreja. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Jesus elogiou a igreja em Éfeso. E nós também queremos ouvir coisas assim de Jesus. Mas será que consideraríamos um elogio? Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia que é proferida contra você. Alguns diriam que essas coisas são apenas sofrimentos de uma vida infeliz. É preciso reconhecer que o livro de Apocalipse não lida com a expressão tribulação como algo que devemos fugir desesperadamente dela. Eu acho que a gente deu um outro sentido para a tribulação e por isso temos dificuldade de discernir o que significa grande tribulação. Nós demos outro sentido. O livro de Apocalipse nos ensina algo a respeito da tribulação. Ele nos diz que devemos suportar corajosamente as tribulações por amor a Cristo. Esse é o ponto. Essa é a palavra. Jesus não está dizendo para a igreja em Esmina: vou aliviar. Não. Ao considerarmos que as cartas às 7 igrejas são uma mensagem às igrejas de todos os tempos, e eu digo isso porque o número 7 é um número simbólico que aponta para a completude, precisamos reconhecer que essa tribulação também deve incluir a tribulação que está reservada até mesmo para o fim dos tempos. Todas as eras, a tribulação do tempo presente está incluída nessa carta de maneira profética. Os cristãos no século I, devido à perseguição judaica, à oposição dos judeus e a perseguição também provocada pelo Império Romano, esses cristãos muitas vezes precisavam abandonar suas casas, eles precisavam fugir, eles precisavam escapar das ameaças. Nós estamos falando de pessoas que estavam em deslocamento. Mas se alguém não precisasse fugir e continuasse a sua vida, ainda assim haveria atrito por amar a Cristo. Pense nos comerciantes que deixavam de servir aos deuses, aos padroeiros, porque agora entendem que Cristo é o único Senhor. Esses comerciantes perdiam clientes, perdiam poder no mercado. Eles tinham perdas financeiras. Quando nós olhamos para o século I, os cristãos, em meio a essa perseguição, sofriam a violência de tumultos que eram provocados pelos judeus, bem como pelos pagãos. Acho que há um texto que nos ajuda a ver isso de maneira muito clara, que é Atos 19, novamente, Éfeso. A cidade está sendo revirada de cabeça para baixo. Em Atos, capítulo de número 19, quando os artífices perceberam que estavam tendo prejuízo, porque todos estavam se convertendo ao evangelho, e o próprio crédito do templo à deusa Diana parecia estar em risco por causa do poder do evangelho de Cristo Jesus, no verso de número 23 diz: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Essa expressão, acerca do caminho, é uma expressão que se refere aos cristãos. Verso número 24: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E então eles convocam essa assembleia e o resultado disso é um grande tumulto. Olha o verso número 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios.
A parte A do verso número 29 diz: e a cidade foi tomada por uma grande confusão. É quebra-quebra, é tumulto. Em momentos como esses, casas de cristãos eram destruídas. Eles precisavam fugir, tanto que Paulo tentou ajudar 2 dos seus irmãos em Cristo, amigos, companheiros de ministério, que haviam sido presos no meio desse tumulto. E as pessoas disseram: não, Paulo, não vá, porque se você for, você corre o risco deles te matarem. E aí lembra que Éfeso está apenas a 56 quilômetros de Esmirna. Era esse o contexto. Os cristãos estavam enfrentando destruição das suas casas. Se tinham um comércio, também eram destruídos, quando o império não apreendia os bens. Aí Jesus olha para essa igreja e diz: eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. E para que nós não sejamos enganados pela perspectiva natural, o texto logo ajusta as nossas lentes, porque ele diz: mas tu és rico. E essa explicação nos mostra que Jesus não está falando aqui de assuntos financeiros, porque na verdade muitos estavam completamente desprovidos de recursos financeiros. Mas Jesus olhava para cada um desses e dizia: vocês são ricos. Como alguém que está sofrendo perdas, está em meio à pobreza, em meio ao sofrimento, pode ser rico. Eu acho que isso é visto quando alguns cristãos vão visitar uma pessoa enferma e dizem: olha, nós vamos orar por um enfermo. E aí chegam lá na casa daquela pessoa para orar. Aí trazem um relatório: e aí, como foi a visita? Rapaz, foi o irmão que orou por nós. É esse cristão que eu quero ser. Porque é esse cristão que Jesus quer que sejamos. Ricos. Mas em meio ao sofrimento, em meio às perdas, em meio a remoções, aí Jesus diz: tu és rico. Eu declaro essa realidade espiritual sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quando nós lemos o Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso de número 3, diz: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. Por quê? Tem uma promessa: deles é o reino dos céus. E o cerne dessa bem-aventurança está na dependência do Senhor. O que é ser pobre de espírito? A autossuficiência humana que resiste à rendição do Senhor é um dos aspectos mais sombrios da humanidade caída. A pessoa se acha autossuficiente: eu consigo, eu vou fazer, enquanto Deus está dizendo: confia em mim. Ele não está nos isentando da nossa parte, mas quando nós ainda assim levantamos a nossa mão, sabemos: é o Senhor que nos fortalece. É como Davi quando foi enfrentar Golias: eu não vou com espada, eu não vou com água, mas ele tinha uma funda, nem com funda, com pedra. A palavra de Davi foi: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Em meio ao sofrimento, eu caminharei em nome do Senhor dos exércitos. Em meio aos sofrimentos, nós prosseguiremos e avançaremos em nome do Senhor dos exércitos. Os pobres de espírito reconhecem que as suas necessidades só podem ser completamente supridas em um lugar: em Cristo. Nós vamos ler a carta à Laodiceia e lá nós vemos o oposto dessa condição. Porque a igreja de Laodiceia se achava rica, abastada. Aí Jesus diz para ela: não, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas a igreja em Esmirna era uma igreja que dependia do Senhor. Sabe, essa percepção reforça que o ponto em questão não é sobre bens que possuímos, mas sobre onde nossa confiança está. Não é problema algum, não é pecado ter alguma posse, ter algum bem. Mas se a tua confiança está depositada nisso, que seja um fio de confiança, essa confiança é pecaminosa, é pecado. Se arrependa e mude isso na tua vida. Mude. Por mais difícil que seja a situação que estejamos enfrentando, se nossa confiança estiver completamente depositada no Senhor, nós seremos cuidados pelo bom pastor. Ele tem cuidado de nós sobre aqui nessa noite. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e Jesus diz à igreja em Esmirna: e conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Pode perceber que essas blasfêmias estão vindo da oposição judaica.
A imagem da sinagoga fornece um pano de fundo de oposição judaica. Paulo já havia dito que nem todos os judeus são, de fato, do Israel de Deus. Nem todo israelita faz parte do verdadeiro Israel de Deus. Isso é Romanos, capítulo 9, versos número 6. Mas nós estudamos aqui a Epístola aos Gálatas. E Paulo, de uma maneira ainda mais profunda, falou sobre uma alegoria construída na figura de Sara e Agar. Os judeus, filhos de Abraão, que perseguiam os gentios, porque essa era a preocupação em Gálatas, os judeus queriam que os gentios se circuncidassem. E aí Paulo está dizendo, esses judeus são até filhos de Abraão. Entretanto, eles não são filhos da promessa. Eles são filhos da escrava. Eles são filhos de Agar. E é esperado que isso aconteça, porque olha o que aconteceu. O filho da escrava perseguiu o filho da livre. Agora, nós podemos ver como isso se encaixa sobre o livro de Apocalipse, mais especificamente no contexto da igreja em Esmirna. Cristãos gentios, mas que estavam sofrendo a perseguição de judeus que se consideravam filhos de Abraão. Só que eles, na verdade, se tornaram uma sinagoga de Satanás. Eles não têm mais nada com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós vemos, meu irmão, como que o Israel étnico havia se perdido. Eles se tornaram uma sinagoga de Satã. A palavra Satanás, na verdade, é uma transliteração do hebraico, Satã, que significa adversário. E já desde o Antigo Testamento, ele é o inimigo de Deus e o inimigo do povo de Deus. Ele é o nosso adversário. Ele está ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele se move em hostilidade. Ele vive cheio de ódio. Ele vive em fúria. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais a respeito disso. Por descuido que às vezes dizemos, hoje eu estou passando uma dificuldade, uma luta, o inimigo deve estar furioso. Meu irmão, o diabo vive em fúria. É porque Deus está te cercando. Ele é um adversário. E a sinagoga de Satanás estava perseguindo a igreja de Cristo. Mal eles sabiam que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Lembra de Saulo? Quando ele vai ao chão, o que ele ouve? Saulo, por que persegues a minha igreja? Por que perseguem os meus discípulos? Por que me persegues? Isso quer dizer, meu irmão, que o Senhor está junto conosco em meio aos sofrimentos. Apocalipse 2, verso número 10, prossegue e diz que em meio a essa pressão, o direcionamento é: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora veja como a igreja em Esmirna está sendo encorajada. Ele diz a essa igreja a mesma coisa que foi dita a João: não temas. Não temas o quê? As coisas que vocês vão sofrer. Irmãos, em nome de Jesus, que isso seja uma âncora no meio da tempestade das nossas vidas. Não temas, que esse encorajamento nos faça prosseguir. Jesus jamais vai te iludir. O Evangelho descortina, Jesus abre os nossos olhos. Esse é o modo como nós recebemos a paz que o mundo não pode nos dar, porque o mundo não conhece essa paz. Mas quando Jesus está confortando os seus discípulos no capítulo 16 de João, no verso número 33, ele diz: eu vou dizer algo para que vocês tenham paz. E o que Jesus diz? No mundo tereis aflições. O que Jesus está dizendo? Que os seus olhos espirituais estejam abertos. O sofrimento é real e faz parte dessa realidade, mas ele continua dizendo: não desanima não, sustenta, e sustenta com ânimo, não é sustenta murmurando não, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. A sinagoga de Satanás é real, a igreja é avisada sobre algumas coisas que estavam para acontecer em breve. Então, a igreja em Esmirna está sendo alertada. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E Jesus diz: está tendo tribulação? Ainda terão mais tribulação.
e tereis tribulação de 10 dias. Aqui que está o aviso. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Satanás não vai parar. Ele não para. Ele não cessará em hostilidades. Ele continuará agindo para difamar por meio da sua sinagoga maligna. A igreja em Esmirna está sendo avisada. Alguns vão ser até presos. Aí João utiliza aqui a expressão diabo, em grego diabolos, que também significa adversário. E é para que não tenhamos dúvida, Satanás e diabo. Isso nos mostra o nível em que essa batalha está sendo travada. A tua batalha não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas a nossa batalha é contra principados e potestades. Ela está sendo travada no mundo espiritual nesse momento. E a fúria do adversário também se dá por causa até mesmo do seu próprio destino, porque o adversário, o nosso adversário, já está derrotado. E quando você vai a Apocalipse 20, nós vamos chegar lá. Se o Senhor nos der vida e forças, cremos, meu, que Ele nos conduzirá até esse lugar. Mas Apocalipse 20, verso número 2, diz que Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele quer que a gente entenda, meu irmão, que essa batalha está sendo travada no mundo espiritual, e essa batalha é uma batalha cósmica. Está apontando para o início de tudo. Está apontando para aquela serpente maligna, maldita, que fez com que Adão e Eva caíssem. Não estamos isentando Adão e Eva de nenhuma responsabilidade, mas é necessário reconhecer que a raiz do mal estava em Satanás, estava na antiga serpente, mas ela será aprisionada por 1000 anos e depois disso será jogada eternamente no lago de fogo. Essa é a fúria do nosso adversário. O destino já está definido para essa serpente maligna, para esse adversário. Por isso, a fúria. Mas enquanto isso não acontecer, ele vai jogar alguns de nós nas prisões. Sim. Enquanto esse fim não for consumado, enfrentaremos enfermidades, escassez. Enquanto esse fim não for consumado, nós vamos enfrentar sofrimentos. Mas temos boas notícias aqui nessa noite. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Estamos sendo encorajados a sustentar e carregar o testemunho de Cristo até o fim. Porque há uma promessa. E eu oro para que o Espírito crave essa promessa dentro da nossa alma. Há uma promessa garantida ao vencedor. Sabe, a igreja em Esmirna passou por dias terríveis. Eu trouxe aqui 2 livros, eu fiz o recorte. Um é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e o outro é o Livro dos Mártires de John Foxe. A tradição da igreja, relatada nesses livros, né? Há outros, mas esses eram os que eu tinha acesso, fala que Esmirna foi, de fato, um ambiente onde a oposição judaica foi muito feroz. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Policarpo. Policarpo foi bispo da igreja em Esmirna no século II. E a tradição da igreja nos conta que Policarpo foi preso. E eu vou ler aqui um trecho do Livro dos Mártires. Após servir uma refeição para os guardas que o prenderam, pediu-lhes 1 hora em oração. Ao receber a permissão, orou com tanto fervor que os guardas se arrependeram de ter agido em favor de sua captura. Entretanto, foi levado para diante do procônsul, condenado e queimado na praça do mercado. Abro um parêntese, lendo o restante da história, não está aqui. Ele não foi cravado numa estaca para ser queimado. Ele pediu para ser atado. O procônsul, na ocasião, o incitou dizendo: jure e haverei de libertar-te. Blasfeme contra Cristo. Policarpo, porém, respondeu: 86 anos o servi e ele nunca me fez mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eusébio de Cesareia nos diz que após a confissão de fidelidade a Cristo, toda a turba, tumulto de gentios e judeus que habitavam em Esmirna se pôs a gritar com ânimo exaltado e grande vozerio: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, o que ensinou a muitos a não sacrificar e a não adorar. O relato conta que quando o fogo foi aceso, como uma bolha, não permitiu que Policarpo fosse queimado.
E então a ordem foi que um soldado atravessasse Policarpo com uma lança. Todos aqueles que viram o martírio de Policarpo viram ali a manifestação da glória de Deus. O diabo lançaria alguns em prisão. Você lembra do que nós lemos em Apocalipse 2? Mas o propósito era a aprovação. Tem propósito. E eu acho incrível quando nós percebemos aqui um detalhe, é só uma sutileza do texto. Porque no verso de número 10 diz, para serdes postos à prova. E a sutileza está na voz desse verbo, porque a voz é passiva. E a gente sabe que quando a voz é passiva, o sujeito é quem sofre a ação. Mas aí a pergunta aqui para os professores de português é, quem é o agente da passiva? É quem está provocando a ação? Quem está pondo a igreja à prova? É o diabo ou Deus? Esse é o ponto, porque embora o contexto frasal possa sugerir que seja o diabo, quando você olha para todo o livro de Apocalipse, e até mesmo de forma consistente nas Escrituras, sabemos que o diabo está debaixo da soberania divina. É Deus no controle. Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Talvez o texto mais clássico seja a vida de Jó. Deus está no controle de todas as forças espirituais. E aí, por fim, a provação nos conduz a recompensas. Ao passo que, se fosse uma tentação do diabo, isso produziria morte. Mas Deus não tenta nenhum dos seus. Na verdade, precisamos aprender a oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso não quer dizer que seremos livres de algum mal contra este corpo, contra as nossas finanças. Não é livrar-nos do mal no sentido de algum problema que vamos ter que enfrentar ainda esse mês ou esse ano. Não. Livrar do mal é ceder à tentação. Porque ceder à tentação é ser levado para a morte. Em Atos, capítulo de número 12, nós vemos Tiago, irmão de João, sendo preso e decapitado. No mesmo capítulo, nós vemos Pedro preso e sendo liberto. Eu pergunto a vocês, por acaso Deus livrou Pedro do mal e Tiago não? Percebem como que o nosso entendimento de sofrimento precisa ser ajustado? Eu oro ao Espírito para que nós jamais venhamos ceder à tentação e perder o testemunho de Cristo Jesus. Que a luz de Cristo resplandeça em nós e através de nós. Que sejamos cristãos firmes e constantes até o fim. E aí talvez uma observação importante a ser feita a respeito do que significa 10 dias de tribulações, é porque pode surgir a dúvida se são 10 dias literais, 10 dias simbólicos, ou se há algum outro aspecto a ser notado nessa expressão. Provavelmente o número 10 deve estar associado ao tempo de provação que Daniel resistiu lá na Babilônia juntamente com seus companheiros, quando lhe foi oferecido o maná de Nabucodonosor. Ele pediu 10 dias. E por que nós pensamos dessa maneira? Porque o livro de Daniel está muito perto do livro de Apocalipse, as citações. Mas o número 10 em Apocalipse parece estar sempre associado a algum aspecto maligno. Como assim, Zeca? Aqui, 10 dias de perseguição, em Apocalipse 2:10. Quando chegarmos em Apocalipse 12:3, você vai ver que o dragão tem 10 chifres. A besta que emerge do mar tem 10 chifres e 10 diademas. A grande meretriz está assentada sobre uma besta com 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis aliançados com a besta. E a cavalaria maligna na sexta trombeta é 20.000 vezes 10 milhares. Não há um motivo específico para a escolha desse número, mas nós sabemos que a literatura apocalíptica lida com os números, com padrões, e talvez por associação a Daniel, o número 10 em Apocalipse sempre está relacionado com algo que tem um aspecto maligno. Contudo, o número 10 também nos informa que a tribulação tem um tempo determinado. Olha, vem uma tribulação, mas quem te disse que essa tribulação é para sempre? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. O Senhor jamais enviará uma provação, algo que nós não sejamos capazes de suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel, receba isso, meu irmão, em nome de Jesus, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus está conosco em meio às provações. Diante do sofrimento e tribulações, o chamado é a perseverança. O que Deus diz à igreja em Esmirna: seja fiel. Até quando? Até a morte, até o fim. Se nós queremos construir uma vida perseverante, nós precisamos ler e meditar as palavras contidas no livro de Apocalipse, irmão. Talvez muitos cristãos estão esmorecendo, estão se perdendo, porque estão deixando de se alimentar, de serem nutridos por essa palavra. Essa porção das Escrituras deve falar a nós agora no século 21, porque o chamado de Apocalipse é: sejam perseverantes até o fim. Para aqueles que permanecerem firmes até o fim, há uma recompensa: dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o objetivo de todo cristão. Quando o apóstolo Paulo pressentiu sua hora de partir, ele escreve a Timóteo. Ele diz: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o que mais ele diz a Timóteo? Chegou a hora de receber a coroa da justiça, que está reservada para mim. Foi por isso que eu vivi. Existe uma recompensa eterna para aqueles que perseverarem em meio aos sofrimentos, sustentando o testemunho de Jesus. Então eu oro para que todo espírito de murmuração seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a palavra coroa aqui não é uma coroa de um rei, é uma diadema. Era um ramo de louro, como se fosse um ramo colocado sobre a cabeça de vencedores, aqueles que estavam em uma corrida, que estavam em uma atividade atlética, ou até mesmo aqueles que vinham de vitórias militares. O vencedor. Aqui está o ponto: nós estamos nessa corrida, chegou a nossa vez de entrar na arena. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, há uma carreira proposta para nós. E então, por fim, no verso de número 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse na semana passada, note que não está no singular. A palavra não está sendo dirigida apenas à igreja em Esmirna, mas à igreja de todos os tempos. O que está sendo prometido? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas o que é essa segunda morte? O livro de Apocalipse nos explica. Se você for até Apocalipse 20, verso número 14, lá a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. E aí o que o livro do Apocalipse diz? Que é a segunda morte. Essa promessa tem um peso muito especial para aqueles que estavam vendo as suas vidas ameaçadas, aqueles que estavam morrendo por amor a Cristo. Meu irmão, se nós considerarmos corretamente renúncia, cruz sobre os ombros, nós vamos entender que aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, ele de fato a encontra. Mas aquele que tenta preservar a sua vida, vai perdê-la. Nós não podemos viver, meu irmão, para um punhado de vida. Nós vivemos para um oceano. Tem gente que está tentando segurar um punhado de água com as mãos, mas ela está escorrendo das suas mãos. A vida está escorrendo, está passando, mas nós temos a vida eterna com Cristo. E essa vida já começou em nós. Os sofrimentos são reais, mas são apenas o pano de fundo para o milagre que Deus já realizou em nossas vidas e continuará realizando, sendo evidenciado, porque nós estamos com Ele. Nós não nos perderemos em meio às murmurações, não seremos crentes murmuradores. Em nome de Jesus, continuaremos sustentando o testemunho de Cristo, de modo que a glória dele será completamente conhecida em nós e através de nós. A glória será do Senhor. E à medida que nós olhamos para Jesus, estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. Que honra, meu irmão, estar em meio aos sofrimentos, olhando para Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos olhando para Cristo, nós iríamos nos fechar em medo, nós iríamos nos fechar em autopreservação, nós entraríamos em autocomiseração, mas em meio às dores, em meio às lutas, eu não sei o que você está enfrentando, os nossos olhos estão em Cristo Jesus, e você está sendo modelado nessa noite, e você triunfará em meio a essa estação. Que honra, que privilégio se parecer com Jesus.
A nossa oração nessa noite é: Senhor, livra-nos do mal. Nós clamamos pelo socorro do Senhor, nós clamamos por cura, por provisão, por segurança divina, mas enquanto nós estivermos nessa terra, sabemos que há atrito. Sofrimentos farão parte da nossa peregrinação, mas aqui cabem de modo muito adequado as palavras de Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, verso número 18, a epístola diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos, receba essa palavra no teu espírito, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Eu não sei a tua dor, meu irmão. Eu não conheço a tua dor. Mas o Espírito está dizendo aqui: eu conheço. Eu conheço a tua tribulação. E vocês têm suportado. Em meio a essas dores, a essas aflições, a essas perseguições, às vezes até palavras que te feriram, o Senhor está dizendo: permaneça fiel. Faça do sofrimento uma estação que glorifica o nome do Senhor. Triunfe em meio ao sofrimento. Porque o choro tem dia contado, e jamais virá uma provação que nós não somos capazes de suportar. Espírito Santo, tu tens a provisão necessária para nós, e nós te pedimos, revela a nós essa porção que já está derramada